E aí meu povo, eu sou o Diógenes e esse aqui é o canal TV Cinéfilo. Bom, como vocês sabem muito bem, hoje é dia dos pombinhos e eu venho aqui comentar sobre um filme que, como ele próprio diz no início, não é uma história de amor, é a história sobre um cara que conhece uma garota. E esse é o filme 500 Dias com Ela. Entrando na sinopse do filme, o jovem escritor de cartões Tom Hansen se apaixona por uma colega de trabalho, sendo ela Summer Destinal. Os dois engatam num relacionamento, mas Summer decide terminar com Tom. E num período de 500 dias, em meio a uma grande desilusão, Tom começa a relembrar de todos os momentos que passou com a moça e refletir o motivo pelo qual ela quis terminar o relacionamento. Histórias de romance existem aos montes, não só no cinema e na TV, mas também na literatura desde os primórdios da escrita. Na maioria das histórias onde um casal termina um relacionamento, se foca ou no cara ou na mina tentando reatar o relacionamento, fazendo de tudo para reconquistar seu parceiro. E também acontece nesse filme, com a diferença de que ele retrata da forma mais realista os desencontros de um casal e também sobre as desilusões que acontecem na maioria dos casos com os homens. Já no início do filme somos apresentados ao nosso casal, onde descobrimos que Tom é um rapaz extremamente amoroso e afetivo que está à procura de uma moça que possa chamar de parceira. Enquanto a Sam é uma menina completamente desiludida que viu seus pais se divorciarem e por conta disso ela criou um niilismo enquanto a relacionamento, sendo que ela só teve relacionamentos corriqueiros, alguns deles amizades coloridas, se é que me entendem, mas ela nunca teve alguém que ela quisesse ir pra frente, formar uma família ou até mesmo se casar. Mas toda a história do filme é contada pela perspectiva do Tom, que muitos homens vão se identificar com ele, pois ele é aquele tipo de cara extremamente emocionado quanto a mulheres, sendo que no primeiro instante que ele vê a Summer, ele já começa a imaginar um futuro com ela, já imagina eles se casando, morando juntos e tudo mais, e ele fica completamente surtado em tentar conseguir a atenção da moça, sendo que a todo momento ele pede conselhos para os seus amigos e até mesmo para sua irmã mais nova, e o cara vira o mundo tentando chamar a atenção dela para tentar ao menos conseguir um encontro com ela. E nisso a gente vê exatamente como é a mente de um cara emocionado. Em determinado momento ele começa a descrever o corpo dela, ressaltando seus olhos, seu sorriso e até mesmo a sua marca de nascença que tem um formato de coração. O cara fica completamente obcecado pela mina, quase virando um sociopata por ela. E todos ao seu redor percebem isso, até mesmo seu chefe. E tá aí a primeira lição do filme. Nunca tenha altas expectativas quanto a um relacionamento. Em muitos casos você tem interesse numa moça ou num rapaz, mas eu acho que isso acontece mais com homens mesmo. E aí você fica completamente maluco, imaginando mil e uma coisas que você vai fazer com ele no seu futuro. E faz você perder completamente a noção de realidade e você praticamente enlouquece por essa pessoa. Você fica mais viciado nela do que um cracudo em crack. E quando ele finalmente consegue iniciar um relacionamento com a moça, logo tudo fica perfeito pra ele. Ele começa a sentir mais alegrinho e tudo mais. Tem até um momento que ele literalmente sai cantando no meio da rua, mostrando como o amor pode ser uma droga pior do que qualquer outra já inventada. Mas ao longo do tempo vão tendo desavenças e tudo mais entre o casal até que eles se separam. E o mais interessante desse filme é que ele é contado de uma forma não linear, pois os 500 dias são dos momentos em que ele se encontra e desencontra com a moça até eles terminarem essa história. Mas a gente não vê a história sendo contada em sequência. Muitas vezes a gente vê um trecho no dia 202 e aí então volta para o dia 10, aí vai no 15º dia, depois vai para o 29º dia. É contado de uma forma não linear e ao longo da história a gente vai tendo pouco a pouco as respostas sobre o que aconteceu para os dois terminarem. Que claro que partiu da moça, mas o Tom tenta a todo custo tentar reconquistá-la ou descobrir o que ele fez de errado. Sendo que seus amigos até mesmo arranjam para ele um encontro com uma outra moça, e nesse encontro ele vive enchendo o saco conversando sobre a Summer. O mais interessante sobre esse filme é que ele foi dirigido pelo Mark Webb, que muita gente lembra com desgosto já que ele foi o diretor dos filmes do Homem-Aranha com o Andrew Garfield, mas ele é um cara que entende de como criar histórias com personagens, escrever relações e tudo mais.
E aqui ele retrata muito bem o quanto um homem pode enlouquecer e se humilhar por uma pessoa que ele admira. Ao longo da história nós descobrimos que a Summer conheceu um outro cara e se tornou noiva dele, e faz com que o Tom fique completamente louco, se questionando o tempo todo o que é que ele fez de errado para eles não engatarem no relacionamento, sendo que ela já havia dito que não acreditava em casamentos ou em o amor da sua vida. E mesmo que já fosse bem óbvio e todo mundo contou pro Tom, a verdade é que o relacionamento deles não era para sempre. Foi só algo passageiro. Porque a própria Summer afirma que quando conheceu esse outro cara, ele praticamente mudou ela. Fez ela enxergar o mundo de outra forma, fez ela pensar em filhos, querer formar um futuro com alguém. O que não aconteceu com Tom, pois provavelmente ele não teve o mesmo impacto. Não porque ele foi um idiota ou qualquer coisa assim, mas simplesmente não rolou. E realmente é uma coisa que aconteceu com praticamente todo mundo. Muitas vezes desejamos muito uma pessoa, mas não vai pra frente, o relacionamento acaba, simplesmente porque não foi dessa vez. E cada um sempre reage de uma forma. Alguns levam de boa, e no caso do Tom ele fica completamente abalado. Mas depois de um longo tempo, ele aprende que nós devemos aproveitar nossas oportunidades. Muitas vezes elas não vão nos corresponder, mas sempre haverão outras oportunidades. Esse filme, apesar de uma história bem simples, ele faz você refletir sobre relacionamentos e sobre suas expectativas contra a pessoa, mostrando que nunca deve se exagerar. E também faz você perceber o quão ridículo é se humilhar atrás de alguém. Como já havia dito antes, isso não é uma história de romance. É uma história sobre um cara que conhece uma moça. 500 Dias com Elas é uma história incrível sobre relacionamento e também sobre como lidar com frustrações durante toda a sua vida amorosa. Ele é bem simples, mas isso não deixa de ser um mérito, além de que ele é bom para quem curte rock, que aqui tem várias referências a bandas e músicos famosos. O filme está disponível no Star Plus e eu recomendo demais que você o assista. Bom desejo para todos os casais um feliz Dia dos Namorados, e para aqueles que estão solteiros, eu desejo sorte na próxima. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por sua audiência. Outro obrigado para quem assistiu até o final. Até a próxima.